Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Terminou nesta quinta-feira, véspera de feriado, dia 17 de abril, a quarta rodada do Brasileirão 2025. Terminou com o Cruzeiro vencendo o Bahia muito bem. Cruzeiro fez uma partida muito boa, meteu 3-0 no Bahia e poderia o Cruzeiro ter igualado a goleada do Flamengo. Se tivesse sido 6-0, não seria injusto. Não seria injusto pelo que foi a partida. Do que o Cruzeiro fez e do que o Bahia não fez. Então, Cruzeiro 3, Bahia 0 foi o placar da última partida da quarta rodada. E a gente vem aqui fazer um resumo, né, de uma rodada com muitos gols, acho que mais de 30 gols, com gols, muitos gols de fora da área, golaços de fora da área. No jogo Botafogo e São Paulo. Botafogo e São Paulo, tivemos dois golaços de fora da área, né? Tivemos aí goleadas, o Mirassol porrando o Grêmio, o Flamengo tendo 6 no Cruzeiro, no Juventude, o Cruzeiro fazendo 3-0 no Bahia, é uma goleada menor, mas a goleada poderia ter sido demais. É uma rodada animada. Animada, que acende o alerta em alguns times, como desse último jogo, o Bahia, né? Treinadores caindo, como sempre, parece que toda rodada cai um, agora acho que foi o do Grêmio, né? Outra rodada tinha sido do Santos, e assim vai, né? Toda rodada cai um, né? É, acende também um alerta a alguns outros times que a gente vai falar aqui. Então a gente vai falar dois resultados. Eu fiz aí de 10 jogos, eu devo ter feito uns 6 ou 7 vídeos sobre os jogos. Tá? Não dá para fazer tudo, porque na quarta-feira tivemos 8 jogos. Bom, não dava. Né? O de terça-feira eu fiz, o de hoje, quinta-feira, eu fiz, e de quarta-feira eu fiz uns de 8, devo ter feito uns 4 ou 5. Tá? Porque é cansativo. E tem alguns jogos muito ruins. Tá? Tem alguns jogos que eu queria fazer, acabei não conseguindo fazer, tipo do Mirassol em cima do Grêmio, eu queria ter feito, mas acabei não conseguindo fazer. Então, a gente vai falar sobre os resultados, sobre a classificação, sobre a próxima rodada, sobre as decepções e sobre os destaques. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então eu peço a você, meu amigo, que compartilhe aqui o canal. Não deixe de se inscrever no canal. Eu embolei um pouco aqui o meio de campo que eu estava falando aqui, pensando outra coisa. Eu estou tentando assoviar e espacando ao mesmo tempo. Não dá. Então, ajude o canal compartilhando, divulgando, dando o seu like e se inscrevendo no canal. Beleza? Vamos lá, cara. Vamos aqui para a rodada do Brasileirão. Vamos começar o quê? Pela classificação, pelas partidas. Não, vamos começar pelas partidas. Bom, tivemos Ceará 2, Vasco 1. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre o jogo. É justo o placar, tá? Justo o placar. E para o Ceará, que tem um jogo fora contra o Bahia que tomou um saco, né? Do Cruzeiro. O Ceará vai para esse jogo grandão, né? E pega um Bahia em crise, que obviamente o Bahia vai entrar pressionado pela torcida. Isso não quer dizer que o Ceará vai levar vantagem ou vai ganhar, mas vai pegar um time pressionado. E o Vasco da Gama, que perdeu, se eu não estiver enganado, joga contra o Flamengo, mando de campo do Vasco, mas do jogo no Maracanã. Só para lembrar, olha o Vasco caindo. O Flamengo meteu 6 no Juventude. É para ficar um pouco preocupado. Tivemos Botafogo 2, São Paulo 2. Alguém tem que avisar para o dono do Botafogo
o dono do Botafogo avisar aos jogadores que já estamos em abril, já estamos quase terminando abril. Por que eu estou falando isso? Porque o dono do Botafogo falou que a temporada do Botafogo só começaria em abril. Bom, para mim ainda não começou. A temporada não começou. Em abril eu não vi nenhum jogo bom do Botafogo. Nenhum jogo bom. Talvez o primeiro contra o Palmeiras. Porque o restante, nenhum jogo bom. Alguém tem que avisar ele, né? Já que ele falou que o Carioca não servia de nada, é Recopa, Copa do Brasil, esse negócio não valia de nada, isso ia começar em abril. Só que eu estou esperando o Botafogo terminar a pré-temporada. Acho que ainda não terminou. Vai terminar quando? O São Paulo é outro que também, sei lá, alguém tem que avisar o São Paulo que o Campeonato Brasileiro já começou. Alguém tem que avisar também o São Paulo. Então, esse Botafogo 2, São Paulo 2, para mim, placar justo. Jogo bem irregular, irregular para ruim. Tivemos dois golaços, tem um vídeo aqui no canal também. Cara, alguém tem que avisar a Botafogo e São Paulo que o campeonato já começou. Ao Botafogo tem que saber quando é que termina a pré-temporada do Botafogo. Sport Recife 0, Bragantino 1. Sport Recife num momento muito complicado. O último colocado do Campeonato Brasileiro vive um momento tenso, o rubro-negro pernambucano. E o Bragantino vem numa crescente, né? Vem aí numa segunda vitória, se não estiver enganado. Fez um gol, conseguiu segurar ali. O Bragantino é aquilo, a gente sabe, não vai disputar título, mas vai incomodar, vai tirar ponto de muita gente e vai tentar ali sempre aquela Sul-Americana, aquela Libertadores. É o objetivo do Bragantino. Mas vitória muito boa do Bragantino em cima do Sport. E não é surpresa. Tipo, o Ceará vencer do Vasco foi zebra? Não, placar normal. Botafogo e São Paulo, pelo que estão jogando hoje, também um placar normal. O Bragantino ter vencido o Sport lá foi surpresa? Não acho surpresa. Para mim também foi um placar que poderia acontecer. Mirassol 4, Grêmio 1. Eu não imaginava o Mirassol goleando o Grêmio, mas eu imaginei o Grêmio não ganhando do Mirassol. Eu disse nos meus palpites aqui. O Grêmio, do jeito que está jogando, não ganha do Mirassol. O Mirassol perdeu a primeira partida para o Cruzeiro, mas injusto. Depois o Mirassol empatou duas partidas, se não estiver enganado, e uma dessas merecia ter ganho. Eu falei, o Mirassol é um time muito competitivo e um time experiente. Bom, deu uma lavada no Grêmio e fez o treinador que já tinha bambeado contra o Flamengo tombar. Então, grande vitória do Mirassol. Internacional 0, Palmeiras 1. Esse é um jogo que também tem aqui no canal, a minha análise, mas o Internacional merecia uma sorte melhor. O Palmeiras ganhou, mas o jogo foi bem parelho. O Internacional, na minha opinião, não merecia perder. Mas só que não fez o gol. Tá? Então não é injusto. Tá? Mas o Internacional merecia pelo menos ter empatado. Mas acabou perdendo. Resultado anormal? Não. Internacional e Palmeiras poderia dar qualquer resultado. Qualquer resultado que, na minha opinião, seria normal. Corinthians 0, Fluminense 2. Flusão aí com o Renato Gaúcho emplacando 3 vitórias seguidas, porque uma dessas foi com o Marcão. E a melhor coisa que aconteceu no Fluminense em 2025 foi o Mano Menezes ter saído, né? Não estou desdenhando do Renato Gaúcho, mas a melhor coisa que aconteceu foi o Mano ter saído. E o Corinthians iludiu a torcida, né? Iludiu a torcida com o Campeonato Paulista. O treinador do Corinthians caiu. Né? O treinador do Corinthians caiu. Nessa rodada caíram dois, né? O do Grêmio e o do Corinthians, né? Se eu não estiver enganado. Acho que foi isso. O do Grêmio e o do Corinthians. Bom, coisa tá. Dança das cadeiras, tá uma beleza, né? E o placar justo. Placar justo, Fluminense foi melhor do que o Corinthians. Também não é um placar que você diga, que isso. Não. Não. Placar também dentro de uma normalidade do Fluminense ter vencido o Corinthians lá também não é nada fora do comum. Flamengo 6, Juventude 0. Foi um massacre. Foi 6, mas poderia ter sido 8. Não tem nem muito o que falar. É só. Não.
Tem que falar assim. Tem que falar assim, desculpa. Tem que falar assim. A volta do Pedro, né? Fez 2 gols. Tem o caso aí do Bruno Henrique. E aí, o caso do Bruno Henrique, eu não vou me estender aqui, porque senão fica muito longo. Concordo, ele tem que ter a presunção da inocência, até que se prove ao contrário, todo mundo é inocente. Aqui no Brasil não funciona muito assim, tá? Aqui no Brasil não funciona muito assim. Tem que dar oportunidade dele se explicar. Agora, uma coisa é certa. Eu já falei e vou repetir. A casa de aposta, eu sempre falei isso, casa de aposta no meio do futebol ia dar merda. Mas não ia dar merda por causa da casa de aposta. Entenda aqui. Eu concordo com o Felipe Luiz, concordo com o Diego, concordo com um montão de gente. O problema não é a casa de aposta. Porque a casa de aposta em si, todas essas bets, quando tem uma sacanagem, elas estão tomando prejuízo, pô. Elas estão tomando prejuízo. Então o jogador de futebol, ele tem que ser instruído, sendo curto e grosso, a calar a boca, ficar quieto. O jogador de futebol não pode chegar num grupo de família e falar, pô, eu vou forçar o cartão amarelo nesse jogo aí para no próximo eu não jogar para jogar o clássico. Ele não pode falar isso que o nego vai apostar. Pô. Ele não pode falar, pô, fulano de tal é o batedor. Ele não pode falar algumas coisas que o nego vai apostar, pô. O nego vai apostar. E aí ele vai se enrolar, pô. Mesmo sem ter a intenção. Mas falou. E a gente tem muito jogador intelectualmente fraco, um pouco estudo. Porém, acho que o grande problema dos grandes jogadores que ganham muito são as famílias. Porque tem família que destrói o jogador, né, irmão? Tem família que destrói o jogador. Então, cara, tem que se ter um trabalho, porque senão, irmão, fica complicado. Vai ter jogador aí tomando porrada 3x4. É, aposta, você apostar, acaba virando um vício. Vira vício. Aposta vira vício. E por mais que você fale, não tem jeito. Vira vício. Mas a casa de aposta está fazendo a parte dele. Então, a casa de aposta para mim não é um grande problema. Ela está investindo, está ganhando dinheiro, pagando, investindo no futebol. Meu problema não é a casa de aposta. Meu problema é a sacanagem que tem em volta disso. Tá? E isso aí, eu acho que a médio prazo vai dar muito problema. Muito problema. Esse negócio de ter jogador de futebol fazendo propaganda para casa de aposta também vai dar problema. Escuta o que eu estou falando. Bom, então, Flamengo 6, Juventude 0. O que falar? Vitória 2, Fortaleza 1. Justo o placar. Justo a vitória do rubro-negro baiano. E o Fortaleza, cara, vive um momento tático, técnico, complicado. Complicado. O Fortaleza tem que rever aí, porque não vem jogando bem. Não vem jogando bem. Então, vitória justa e o placar normal. Tá? O Flamengo ter goleado. Você esperava? Não, eu não esperava o Flamengo ter goleado Juventude. Tá? Eu imaginava o Flamengo ganhar. Golear, não. Vitória 2, Fortaleza 1. Para mim, um placar dentro de uma normalidade. Santos 2, Atlético Mineiro 0. Atlético Mineiro é outro que alguém tem que avisar que o campeonato começou. Tá? Tem que avisar que o campeonato começou. Santos fez um jogo bem mais ou menos com o Fluminense, acabou perdendo, mas fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro. Foi melhor e mereceu vencer. E o Neymar, mais uma vez, se machucou. Tomara que não tenha sido nada grave. Continuou lá, vibrou com a vitória, tinha chorado. Cara, o Neymar também vale até um vídeo à parte, né?
É uma pena, mas tem muita coisa que acontece com o Neymar, que foi ele que cavou, né? Então, é aquele ditado. Se tu planta vento, tu vai colher tempestade. É mais ou menos por aí. E placar justo. E Cruzeiro 3, Bahia 0, como eu falei, o Cruzeiro poderia ter goleado de 4, 5 ou 6. O Bahia mostrou que o Cruzeiro entrou no campeonato. E o Bahia, igual o Botafogo, igual o São Paulo, igual o Grêmio, igual o Corinthians, igual o Fortaleza, igual o Atlético Mineiro, Bahia parece que está no Campeonato Brasileiro ainda a passeio. Né? Ah, tá no início, daqui a pouco a gente começa a jogar. Pode se enrolar. A próxima rodada temos Corinthians e Sport Recife, Vasco e Flamengo, Grêmio Internacional, dois clássicos regionais. Três clássicos agora, São Paulo e Santos, Atlético Mineiro e Botafogo, Fluminense e Vitória, Fortaleza e Palmeiras, Bragantino e Cruzeiro e Bahia e Ceará, que é um clássico nordestino. Então teremos três clássicos aqui regionais, né, interessantes, e um clássico nordestino, Bahia e Ceará. Vamos aqui para a classificação. Vamos para a classificação de como ficou o campeonato. Bom, quem foi o destaque da quarta rodada em relação a resultados? Cara, a goleada do Mirassol foi um destaque. A goleada de 4-1 em cima do Grêmio foi um destaque. O jogo que o Cruzeiro fez contra o Bahia foi um destaque. A goleada do Flamengo foi um destaque também. O Palmeiras ter vencido o Internacional fora também foi um destaque, mas ali poderia acontecer. Mas eu coloco como destaque a goleada do Mirassol em cima do Grêmio, 4-1. A goleada do Flamengo em cima do Juventude por 6-0. E a goleada do Cruzeiro em cima do Bahia por 3-0, mas poderia ter sido de muito mais. Tá? Esse é os destaques. Decepções. Para mim, decepção. O futebol do Botafogo, o futebol do Grêmio, o futebol do Corinthians, o futebol do Fortaleza, o futebol do Atlético Mineiro e o futebol do Bahia. 6 decepções. Futebol, 0. Vamos lá para a classificação. Flamengo é o primeiro colocado com 10 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras também com 10 pontos. A diferença é o saldo de gols. O Flamengo tem 9, o Palmeiras tem 4. O terceiro colocado é o Fluminense com 9. O quarto colocado é o Ceará com 7. O quinto colocado é o Cruzeiro com 7. O sexto colocado é o Bragantino também com 7. Esse é o G6 na quarta rodada. Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Ceará, Cruzeiro e Bragantino. Será que vai terminar assim o Campeonato Brasileiro? Duvido. Duvido que termine assim. Duvido. Na sétima colocação, Vasco da Gama, com 6. O oitavo é a Juventude também com 6. O nono, o Mirassol com 5. O décimo é o Internacional com 5. O 11º é o Botafogo com 5. O 12º é o Fortaleza com 5. O 13º é o Santos com 4. O 14º é o Corinthians com 4. O 15º é o Vitória com 4. O 16º é o São Paulo com 4. E na zona de abaixamento, o 17º é o Grêmio com 3. O 18º é o Bahia com 3. O 19º é o Atlético Mineiro com 2. E o último colocado é o Sport com 1. Destaques da rodada. A chegada do Fluminense, ali na terceira colocação, eu coloco como destaque. O Ceará, na quarta colocação, eu também coloco como destaque. O Cruzeiro está em quinto. O Cruzeiro começou muito bem no futebol, mas tem 2 vitórias no empate. Então, não pode se dizer que é uma surpresa. Também não vejo o Bragantino ali entre os 6 como surpresa, não. Para mim, surpresa Flamengo e Palmeiras, mas já estavam ali. Flamengo e Palmeiras não pode ser surpresa que já estavam. Então, Fluminense e Ceará está ali entre os 6 primeiros. Para mim, é o destaque. E a decepção? Bom, para mim, decepção. Botafogo, que ainda não terminou a pré-temporada. O futebol do Fortaleza é realmente uma decepção. Mas as maiores decepções, para mim, é óbvio, Grêmio, Bahia e Atlético Mineiro. Grêmio, Bahia e Atlético Mineiro. Mais um detalhe. Temos apenas 3 times não perderam até agora.
Estamos na quarta rodada. Apenas 3 times não perderam: Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Só que o São Paulo é o 16º colocado. O São Paulo tem 4 empates. Bom, não adianta nada, porque é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mas 3 times sem vitória. Os times que mais venceram são os 3 primeiros: Flamengo, Palmeiras e Fluminense. 3 vitórias cada um. Times que mais perderam. Times que mais perderam. Quem perdeu mais foi o Grêmio, 3 derrotas, e o Sport Recife, 3 derrotas. É isso? Isso. O Grêmio, 3 derrotas, e o Sport Recife, 3 derrotas. Quem tem o melhor saldo de gols é o Flamengo, com 9. Quem tem os gols pró, quem fez mais gols, o Flamengo, com 11. Quem tomou mais gols? Deixa eu ver aqui. Quem tomou mais gols foi o Bahia, tomou 7 gols. O Vitória tomou... Não. O time que tomou mais gols está aqui. Time que tomou mais gols. O Juventude, 9 gols. O Juventude tomou 9 gols. E o Grêmio, que tomou 9 gols. Então, Juventude e Grêmio, os 2 times do sul do país, tomaram 9 gols em 4 rodadas. Mais de 2 gols por rodada. Tá feia a coisa para o sul do país. Então, tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!